Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa aqui na televisão de Moçambique. Hoje não se trata de uma grande entrevista porque o dia é completamente diferente e exige uma outra especialidade, uma outra conversa, um outro tipo de conversa. Tem a ver com o Dia Mundial de Luta contra o SIDA. Esta doença que até agora não tem cura, mas já é possível fazer arranjos, digamos, científicos para resolver o problema, ou seja, dar mais vida às pessoas infectadas pelo vírus que provoca SIDA. Para o efeito, convidamos hoje para os nossos estudos centrais aqui da televisão de Moçambique, dois representantes de agências das Nações Unidas residentes aqui em Maputo. Temos o Sr. Kuhn, do meu lado, que é representante do Unicef aqui em Moçambique, e temos também o Sr. José Zelaya, que, por sinal, é representante do NUCIDA. Sejam bem-vindos a esta conversa. Bom, vamos começar com o Sr. José Zelaya. Hoje comemora-se mais um dia, digamos, hoje domingo, comemora-se mais um dia mundial de luta contra a SIDA. Sim. O que é que se pode dizer como balanço desde que esta doença foi descoberta até hoje? O que é que se fez no mundo? Bom, em primeiro lugar, hoje é um dia em que nós lembramos as pessoas que morreram por causa do HIV. Os nossos irmãos, irmãs, filhos, pais. Mas o mais importante agora são os avanços que temos tido na luta contra o HIV. Agora podemos dizer que estamos perto de um final da epidemia do HIV, porque temos demonstrado que as novas infecções vão cada vez sendo menores quando comparamos com os anos anteriores. E tudo isso graças ao acesso ao tratamento e também às medidas de prevenção que têm sido aplicadas nos países. Mas isso é em geral nos países. Aqui no Moçambique, temos tido avanços importantes em tratamento. Mais da metade das pessoas que precisam de tratamento hoje estão a receber o tratamento. Mas ainda é o país na 8ª posição da prevalência e dos casos de HIV e SIDA no mundo. Então, ainda temos muitas coisas que podemos fazer e que a tecnologia está pronta para ser aplicada no país. Bom, eu fico preocupado, doutor, quando diz que mais de metade das pessoas que precisam de tratamento estão a receber. Quer dizer que há pessoas que precisam de tratamento que, entretanto, não estão a receber tratamento. Sim, muitos deles, a maioria, não conhecem que vivem com HIV. Eles não sabem que têm a infecção do HIV e então eles não procuram pelo tratamento. Mas esse é um dos grandes problemas que temos, porque para que o tratamento seja uma proteção para todos, temos que ter altas proporções de pessoas recebendo o tratamento. Mais do 80%, por exemplo, devem receber o tratamento para que isto seja efetivo como prevenção para as outras pessoas. Há algum país no mundo conhecido em que 100% das pessoas conhecidas como estando infectadas pelo vírus que provoca SIDA, em que, entretanto, precisam de tratamento, estão a receber tratamento? Não, ainda não temos nenhum país que o 100% dos que precisam de tratamento estejam a receber. Mas temos países onde mais do 80% estão a receber o tratamento. Estamos a dizer que pelo menos cerca de 20% não estão a receber tratamento, mas precisam de tratamento. Então, não é complicado, por exemplo, uma pessoa que precisa de tratamento e não está a receber tratamento? A situação é que muitas vezes nós, como o HIV não dá sintomas, não apresenta sintomas, a pessoa está completamente saudável e não sabe que já tem o HIV. Então é muito difícil para eles pensar que podem ter o HIV, porque ainda não temos, não realizamos que
podíamos ter tido alguma situação de risco que nos leve a adquirir o HIV. Então, as campanhas de prevenção devem incluir esse chamamento para que as pessoas pensem que podem ter adquirido o HIV, então procurar a prova e, dessa maneira, procurar depois o tratamento. Uma das grandes batalhas de luta contra a SIDA tem sido, digamos, o tratamento vertical, que evita a transmissão de SIDA de mãe para bebê. Temos o Unicef. Que informações é que o Unicef tem a nível do mundo em termos deste tipo de tratamento vertical contra a SIDA? Bom, primeiramente, o tratamento vertical é o tratamento da mãe positiva durante a gravidez e depois da gravidez, durante a lactância materna, para evitar a transmissão entre mãe e criança, né? Primeiro tem que se tratar a mãe. Se trata a mãe primeiro durante a gravidez, durante o parto e depois da gravidez, durante a lactância, para evitar a transmissão. Se trata também a criança também, da prevenção na criança depois de ser nascido. De não fazer nada, normalmente a transmissão de HIV de mãe para filho é de ordem de 35%. Mas de transmissão. De mãe para o filho. De mãe para o filho. 35%. 35%. De não fazer nada. Okay. Mas com um tratamento eficaz, este se reduz a 1%. Então, o objetivo principal é de conseguirmos que todas as mulheres grávidas em países que têm alta incidência, ou que têm probabilidade de ser infectadas de HIV, primeiro fizessem um teste para saber seu estado. E de ser positivas, recebem um tratamento preventivo, que são ART, são antirretrovirais, durante a gravidez, que tem um parto seguro, acompanhado numa instituição de saúde, e que depois a criança tem uma prevenção, se usa o cotrimoxazol, um antibiótico para evitar, para prevenir qualquer complicação, e que recebam um teste precoce depois de 2 meses para saber seu estado, e de ser negativo, que continue a ser cuidado, porque a mãe vai continuar a receber o tratamento de antirretroviral. Bom, este é o tratamento que precisa. Nesse momento, com 62% a nível global das mulheres positivas recebem um tratamento para evitar a transmissão vertical. E 62%. E essa cifra estava em 35% 10 anos atrás. Então, se tem tido muito progresso a nível mundial, e isso tem permitido de evitar mais de 800 mil novos casos de HIV em crianças a nível global. Moçambique está à frente, porque a cobertura do programa de transmissão, para a prevenção de transmissão vertical está no 82% em Moçambique. Então, isso permite dizer que estamos realmente em bom caminho para eliminar totalmente. Porque para eliminar totalmente se pretende chegar a 100% das mulheres potencialmente infectadas com VIH, sendo parte desse processo. Por acaso, essa que seria a minha outra questão, porque quando falamos, por exemplo, de 62% a nível global que tem acesso ao tratamento, estamos a dizer que 38% ainda não estão a receber. Exatamente. E o mundo não pode estar à vontade com esta situação. Exatamente. E por isso, mas se tem feito muitos progressos. O acesso para as clínicas antenatais, o aumento de acesso à parte institucional, toda a tecnologia móvel, que, por exemplo, antes precisava esperar até 2 meses para receber o resultado do teste, agora pode ter um teste no centro de saúde mesmo, incluindo, tem testes móveis. A gente pode ir nas comunidades para o que se chama point of care, é que para fazer o teste onde mora a gente. Então, este é um avanço considerável, porque se tem simplificado a tecnologia, que permite agora ter um teste acessível, barato e imediato. Além disso, os tratamentos também se simplificaram. Antes, o tratamento antirretroviral se pretendia tomar 3 ou 4 vezes por dia, 3 tipos de medicamentos, era complicado. Agora, uma pílula.
por dia é suficiente, porque tem combinado todo em uma pílula. Igualmente, o teste para as crianças, o que chama o PCR, para saber se a criança estava complicada, se está fazendo muito progresso também. Antes eram máquinas grandes, laboratórios complicados, tecnologias sofisticadas. Agora também se está a transferir essa informação a nível do ponto de contato, a nível local. E, finalmente, todos esses progressos também na programação, o acompanhamento que se está a fazer das mulheres a nível das comunidades. Temos, por exemplo, uma ONG como o Sama em Beira, que são mulheres infectadas, que elas mesmas estão a acompanhar outras mulheres para facilitar esse processo. E as normas sociais estão a mudar. A gente agora percebe que o HIV já não é uma condenação à morte. É uma doença crônica que se pode prevenir primeiro, mas de ser afetado, se pode viver com um tratamento a vida e se vive muito bem com isso. Mas continua a minha preocupação. O mundo não pode estar à vontade sabendo que 38% das mulheres ainda não estão a receber. Qual é o problema? Por que não se pode atingir 100% de tratamento? Um problema complexo que tem a ver também, não se pode separar isso com a capacidade do serviço de saúde. Por exemplo, para dar um exemplo, em Moçambique, apenas 52% das mulheres têm um parto institucional. Isso quer dizer que 48% das mulheres estão a dar à luz na casa ou na casa de vizinhas, de parteiras tradicionais. Isso sendo o caso, por problemas de acesso geográfico, acesso econômico, por hábitos sociais, por normas sociais e culturais, e que condicionam o acesso aos serviços de saúde. Tanto que nós não termos 100% de acesso aos serviços de saúde, não vamos poder ter o 100% de cobertura de transmissão vertical. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator também, a gente ainda tem medo. Há muito estigma e discriminação contra o HIV ainda. Apesar de ser uma doença que já tem vindo a ser conhecida na sociedade desde muito tempo, ainda a gente considera isso como um estigma de ter VIH. E isto impede a muita gente de fazer o passo para conhecer seu estado, porque tem medo de conhecer seu estado e de reconhecer na sociedade, na família, que é positiva, de ser rejeitado, de ter de discriminação. Bom, para o NUCIDA, digamos que esta doença foi já descoberta há bastante tempo. E o mundo tem estado está a registrar grandes avanços no desenvolvimento da ciência. Mas quer-me parecer que o mundo está a andar muito devagar para combater liminarmente, isto é, descobrir uma vacina capaz de eliminar totalmente esta doença. É a minha leitura ou a minha percepção? Eu acho que, pelo contrário, tem sido muito rápido. Temos que lembrar, por exemplo, que temos doenças como a tuberculose, que ainda está a matar muitas pessoas no mundo. Mas já se sabe que se cura, pelo menos aqui em Moçambique, a tuberculose cura. Mas temos, ha estado conosco desde sempre. Esta doença, o HIV e o SIDA, mais que o HIV, tem estado com nós pelos últimos 32, 33 anos. E nesse tempo tem sido desenvolvido muito, desde as provas para detectar a infecção, até tratamentos simplificados de uma pastilha ao dia e que é muito eficaz. Mas avaliar pela velocidade da evolução da ciência, hoje é mais avançada do que ontem. Por exemplo, quando surgiu a tuberculose, entretanto,
Cida já está a dizer, por acaso, que já existe, ou está entre nós há 3 décadas, pelo menos. E num mundo bastante avançado, tecnologias muito avançadas. Sim. Mas ainda temos problemas culturais que estão a permitir que a epidemia continue. Temos ainda problemas financeiros para poder pagar a capacidade, o desenvolvimento das capacidades para dar esses tratamentos ou esses serviços a todos a nível local. Ainda temos esses problemas a nível mundial e isso nós podemos verlo melhor nos países em desenvolvimento, como o caso do Moçambique. Ainda temos muito caminho para caminhar, temos que fazer muitas coisas para poder lograr coberturas de 100% e poder atingir a todos aqueles que precisam de tratamento e de os meios para prevenir a infecção. Teríamos que mudar muitas coisas. Estava a olhar faz um pouco mais de uma semana num jornal uma análise que se fez dos casamentos nas raparigas e as miúdas de 13, 14, 15 anos. Isso está associado ao HIV no país, porque muitas vezes elas casam com pessoas muito maiores que já têm o HIV e que transmitem o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Okay. Bom, há mais desafios nos países em vias de desenvolvimento, como Moçambique, embora, bom, o caso de Moçambique, voltaremos a ele mais à frente. Há casos, grandes desafios nos países em vias de desenvolvimento, dizia, mas olhando para os países desenvolvidos, por exemplo, podemos dizer que a infecção vertical é zero. A infecção vertical é mínima. Yeah? Nos países desenvolvidos que têm acesso quase universal aos serviços de saúde, é reduzida, não é eliminada totalmente, porque ainda temos grupos de alto risco, como são os drogadictos, os grupos mais vulneráveis de exploração sexual, minorias, etc. Ainda temos problemas, é que não podemos dizer que é totalmente eliminada, mas a eliminação da transmissão vertical está em bom caminho, porque podemos dizer que estamos já acima de 90% de eliminação. Mas o que precisamos indicar que temos visto um pouco de relaxamento, porque cada ano tem novos jovens que estão a ter maturação sexual, está a começar a sua vida de relações sexuais e de procriação, e eles nem sempre, nesses países, como já é um problema solucionado entre guiões, né? Não tem essa concepção, e nós não podemos baixar a guarda em frente a este fenômeno, e temos primeiro de conseguir que todas as crianças tenham as capacidades, as competências da vida para se proteger, essa é a primeira coisa. E segundo, temos exemplos, particularmente em países da Europa do Este, em Rússia, em Hungria, România, Bulgária, etc. Temos lugares lá onde grupos de minorias, grupos de alto risco, onde estamos a ver um aumento das taxas da HIV. Então, precisa mais esforços ainda nesses lugares. Okay. Mas, portanto, esta questão tem a ver com se, por exemplo, nos países desenvolvidos é possível atingir zero infecções, então, às vezes, nós, os países em vias de desenvolvimento, pudéssemos ter como os outros, digamos, um role model, como dizem os outros, né? Um exemplo a seguir. Mas se os mais desenvolvidos não estão
Então, a sociedade é que está com problemas. Não é o problema da tecnologia ou da falta de... Não é unicamente o problema da tecnologia. Temos de considerar pelo menos três assuntos. Primeiro, a prevalência de HIV na sociedade condiciona a resposta. Como estamos a ver, os países da Europa, ou certos países da Ásia, América Latina, América do Norte, temos uma prevalência baixa. Quer dizer que a taxa de infecção na população é menor de 1%, às vezes menor de 0,1%. E isso quer dizer que a resposta tem de ser orientada para os grupos de alto risco. E o tipo de resposta é reduzir disparidades, termos respostas especificamente sociais para integrar estes grupos e solucionar o problema que têm em primeiro lugar. Drogadição, por exemplo, que é um dos fatores mais importantes para a transmissão de HIV nesses países, sem solucionar a drogadição, não vai solucionar-se a HIV. Igual, a exploração sexual, particularmente de crianças, homens, para relações homossexuais, também é um problema fundamental, mas ligado com a pobreza. Então, esse é um modelo de intervenção. Aqui, o que temos particularmente nos países de SADC, do oeste de África, temos prevalências muito altas. Em Moçambique, a prevalência é de 11,5%. Então, uma abordagem estratégica é diferente. Aqui, todo mundo está a risco. Em países com baixa prevalência, são os grupos marginais que têm maior risco. Aqui, cada pessoa está a risco. Então, a abordagem tem que ser diferente. Aqui, o desafio é muito mais grande, porque os serviços de prevenção, de luta contra o HIV, têm que ser acessíveis não apenas pela minoria, mas a todo mundo. Então, a carga de trabalho é muito maior também. Isto faz-me pensar numa questão, por exemplo, para o NOCIDA, que é, no caso de Moçambique, houve um estudo recentemente feito e que indicava que, aparentemente, as pessoas mais informadas são as que mais se infectam. Isso tem a ver com os aspectos culturais que eu estava a falar. Por exemplo, a rapariga falávamos faz uns minutos com Kun, as raparigas de 18 anos, 17, 16 anos, procuram por pessoas maiores para ter sexo e para que eles paguem para roupa, o telemóvel ou outras coisas que não são as mais prioritárias. Mas isso está levando elas a adquirir o HIV. E no outro lado temos também algumas outras coisas que estão a aparecer. Está-se a fazer um estudo que ainda está em caminho, que está encontrando coisas interessantes, como por exemplo aqui na Baixa, você pode comprar drogas que se usam injetáveis por 15 meticais, 15 meticais. Muito, muito, muito baratas. E essas pessoas que estão a usar estas drogas estão apresentando prevalências muito altas. Por sorte, não é muita a população que está a usar estas drogas, não são muitos, mas eles estão em um risco muito alto. Isto leva a um incremento, o uso de drogas leva a um incremento das relações sexuais. Isso, a sua vez, vai levar a um incremento da prevalência, com outras populações. Vamos lá tentar usar estudos comparativos ou comparados. Em nível de desenvolvimento de um país igual a Moçambique, com infecções muito altas, como é que conseguiram reduzir as infecções? Países como Moçambique, em primeiro lugar, as respostas vieram desde o mais alto nível. Os presidentes, os dirigentes mais importantes do país lideraram estas respostas. Em segundo lugar, houve importantes estratégias para diminuir
a estigma e discriminação dentro das populações mais infectadas. No caso do Moçambique, por exemplo, nós precisamos de diminuir a estigma e discriminação contra as pessoas que vivem com HIV e contra as mulheres que vivem com HIV. E, além disso, a implementação de medidas de prevenção combinada, que isto é a circuncisão masculina, brindar os condones femininos e masculinos às populações, brindar educação, cambios de comportamento, é todo um pacote integral para poder ter um impacto positivo. E, finalmente, foi o maior desenvolvimento dos serviços de saúde para brindar o tratamento à maior quantidade de pessoas. Okay. Unicef, que tipo de apoio técnico, material, seja o que for, financeiro, que presta a Moçambique na luta contra a SIDA, nesta questão específica de prevenção? Mas, o que sonemos de chamar isso são os 4P. Temos, primeiro, uma intervenção da Unicef e a Agência das Nações Unidas que tem o mandato da proteção das crianças de 0 a 18 anos, não? No contexto do Convênio de Direitos das Crianças. E especificamente no VIH, nos empenhamos a proporcionar os 4P. Primeiro, prevenção primária, dentro das crianças mesmas, que conseguirmos que todas as crianças tenham informação e acesso às medidas de proteção, que fossem dentro da escola, adequar o currículo de educação sexual, de educação física para eles terem a informação e também acesso à testagem precoce e acesso aos condões e outros mecanismos de proteção. O segundo P é a prevenção da transmissão entre a mãe e o filho, a transmissão vertical, e isso implica tudo o que já falamos, de implementar que 100% das mulheres grávidas têm acesso à testagem voluntária, ao aconselhamento e ao tratamento dela, de sua criança, para evitar a transmissão. O terceiro P é o tratamento pediátrico das crianças que têm HIV. Infelizmente, de termos 82% das mulheres com acesso ao tratamento e à prevenção da transmissão vertical, apenas 25% das crianças positivas têm acesso ao tratamento. Apenas 1 por 4 crianças. Por quê? Vamos entrar nessa discussão depois. E o quarto P é a proteção das crianças infectadas e afetadas pela infecção. Então, isso é todo um modelo de proteção social e essas crianças que são órfãos de pai e de mãe que morreram por VIH ou que estão a morar em um lar, uma família que uma das pessoas que tem HIV, por isso é mais vulnerável, ou que são crianças positivas elas mesmas. Agora, para voltar à situação das crianças positivas, o tratamento das crianças positivas é muito mais complicado. O tratamento do SIDA pediátrico é mais complexo que o tratamento de SIDA adulto, porque estamos a falar de um ser em desenvolvimento. Então, tecnicamente, é muito mais complexo. Segundo, também, o acesso à testagem para essas crianças, como tenho falado antes, é mais complicado, porque precisa uma testagem de PCR muito precoce para poder detectar. Vamos abrir parênteses. Costuma-se dizer que um homem avisado vale por 2. E o médico, o especialista nessa área, sabendo que é mais complicado tratar, por exemplo, uma criança do que um adulto, por que os médicos, especialistas, não se prepararam, sabendo que é muito melhor evitar, por exemplo, a perda de uma vida infantil do que de um adulto que, enfim, já se conhece, já terá feito algum trabalho, não sei quanto, mas uma nova geração que, infelizmente, foi infectada
sem o seu próprio direto envolvimento em processos sexuais, uma coisa do gênero. Não seria bom que os especialistas, esta aqui é a questão, se preparassem sabendo que é mais complicado. Quer dizer, a pessoa entra num terreno difícil e vem preparado. Sim, eu acho que sim, tem que ser. Eu não tenho dúvida que os especialistas, os médicos nesse país têm essa consciência, mas a maioria da gente não tem acesso ao médico. Tem acesso aos enfermeiros e a atenção primária de saúde. E o desafio é de integrar o tratamento para as crianças positivas na atenção primária de saúde a nível mais periférico possível. Porque em um país onde temos apenas um médico para cada 25.000 pessoas, então não podemos esperar que apenas os médicos têm que ser eles a proporcionar o tratamento. O que chama task shifting, a delegação de atividade no tratamento da mesma maneira, o tratamento para a SIDA pediátrica, da mesma maneira que tem que ser da mesma maneira que a delegação para o tratamento da malária. E o desafio vai ser de chegar o mais perto possível de onde mora a criança para proporcionar esse tratamento. Mas vocês também ajudam no provimento de medicamentos, por exemplo? E o que fazemos é que estamos a comprar certos medicamentos financiados ou por governo, ou por o Fundo Global, ou por outros mecanismos. Mas nosso papel principal é mais na mobilização social e comunicação, trabalhar diretamente com as crianças, na participação das crianças no seu próprio desenvolver, trabalhar através de outros mecanismos do Ministério da Educação, de Saúde, etc., e proporcionar apoio técnico. Então, o que é procura de medicamentos mesmos, estamos a ajudar, sim, mas a maioria dos financiamentos é através do Fundo Global para a luta contra a SIDA, tuberculose e malária, e o PEPFAR, que é o programa de Estados Unidos para a luta contra a SIDA. É a mesma situação para Mas SIDA? também o sistema apoia o desenvolvimento das capacidades, o análise das respostas que podem ser feitas para poder chegar a nível local mais perto da casa da criança, por exemplo. Neste caso que estávamos a falar. Mas as agências das Nações Unidas não garantem que um determinado país, neste caso Moçambique, tenha de facto em estoque suficiente os medicamentos necessários? Ajudam o país a vigilar que se tenha o estoque. A responsabilidade é do país. Nós apoiamos ao país para que possam monitorar isso, mas não temos a responsabilidade nós de olhar pelo suministro ou a distribuição deles. Mas ajudamos ao país para desenvolver os mecanismos para prevenir esses que perdamos a possibilidade de dar tratamento. Qual é a informação que neste momento vocês têm? O país, Moçambique, por exemplo, está apetrechado, tem medicamentos suficientes para neste momento, qualquer pessoa que precise de tratamento vai encontrar a possibilidade de obter o tratamento da melhor qualidade acá. Em tempo útil? Hoje. Em tempo útil? É. Mas o que ainda não temos é a capacidade de brindar, de fazer o teste a todas as pessoas que têm tido algum risco de obter ou de haver adquirido o HIV. E no caso das crianças, não temos a capacidade de dar o seguimento a todas aquelas crianças que nasceram de mulheres grávidas com HIV. Então, reconhecendo que há esse desafio para o país, que tipo de apoio a NOCIDA, por exemplo, está a prestar ao país para resolver esse problema? Nós estamos apoiando a fazer as análises da avaliação da aplicação do plano estratégico nacional contra o HIV. E, em base a isso, fazer um novo plano estratégico para os próximos 5 anos. Estamos apoiando, neste caso, a CNCS, a Coordenadora Nacional, para
para fazer estes análises e ter um plano que seja aplicável a nível nacional e poder resolver esse tipo de situações. Bom, continuamos a ter uma situação, de facto, em que esta doença tem um rosto, e o rosto chama-se mulher. Yeah. Então, qual é a forma de combater, a melhor forma, a forma eficaz de combater essa percepção e, de fato, mudar a maneira de pensar? Essa é uma coisa que é um desafio que nós temos. Temos que colocar o tema sobre a mesa. Eu acho que aqui não temos ainda refletido o suficiente sobre a situação da mulher e o HIV. Eu acho que nós temos que começar a discutir estas coisas. Temos que deixar certos preconceitos que já temos e olhar para aquelas coisas, como as que já falamos faz uns minutos, culturais ou situações econômicas que estão levando a um maior risco da mulher a adquirir o HIV. Contrário ao que sucede em outras partes do Portanto, mundo. é mais questões culturais e econômicas. Vamos pelas evidências. Ok. Primeiro. O HIV em Moçambique é o único indicador que tem uma relação inversa com a distribuição geográfica e econômica. Os outros indicadores de mortalidade infantil, de educação, de desnutrição, de pobreza, têm uma relação norte-sul. Ok. Yeah? Então, quer dizer que no norte tem piores indicadores que no sul. E tem uma relação direta com a capacidade de renda. Então, a menos renda, piores indicadores. O HIV é inverso. O HIV é maior no sul e é maior nas capas da população com maiores rendas econômicas. Ainda bem. Que estão... E isso é um primeiro dado. O segundo dado é a probabilidade, os números de infecções entre mulheres de 15 e 24 anos é 3 vezes maior que nos homens da mesma idade. E isso, quando se combina com HIV sendo maior no sul, HIV sendo maior nas capas econômicas e com educação maior, e também com afetando mais as mulheres jovens, temos de ligar isso com as normas sociais e os comportamentos sociais, porque o HIV é uma doença que é intimamente ligada com comportamentos de risco, e particularmente nesse país, comportamentos sexuais, sejamos claros. Então, nesse país, por que as mulheres jovens, as raparigas, têm sido afetadas maiormente? Pomos isso em relação também com gravidez precoce. O 19% das raparigas de menos de 15 anos já têm tido uma criança em Moçambique. E os 52% das mulheres de menos de 18 anos já têm tido uma criança. Então, o problema fundamental é as relações sexuais cedas na vida, não protegidas e com homens maiores. Isso contribui tanto para a gravidez precoce, porque tem uma relação de poder. Mas tem esses comportamentos de poder. Então, um dos problemas fundamentais para nós diminuir tanto as novas infecções em adolescentes como a gravidez precoce é mudar esse comportamento que falamos. Os ritos de iniciação que contribuem para o casamento prematuro e forçado às vezes, todo o fenômeno de catorzinhas que nós conhecemos todos, né? que é uma rapariga de 14, 15 anos tem que ter uma iniciação com um homem maior, e também o fenômeno que o José mencionou, que chama o sugar daddy, que são as crianças, as estudantes de 17, 18, de 20 anos, que precisa que tem um homem maior para o telefone, a roupa, para... Isto é o problema fundamental. Nós temos de falar claro. Se em Moçambique queremos fazer maiores progressos para isso, implica mudar estas normas sociais que condicionam a relação homem-mulher. Eu dizia ainda muito bem quando falava, porque, por exemplo, olhando para
zona centro e norte do país com algumas desvantagens do ponto de vista de desenvolvimento. Mas também isso tem a ver, por exemplo, o Sul com a vizinha África do Sul, Sim. que é um país poderoso, é o país mais industrializado de África. Não é exatamente por causa das políticas econômicas do governo que beneficia, pelo menos, é o problema, na minha opinião, obviamente, da aproximação com um vizinho bastante poderoso. Mas, se olharmos para esta situação das assimetrias, teríamos mais casos de HIV no centro e norte, mas não é o caso. Quer dizer, a economia aí está mais... O que passa, pode explicar de uma maneira a transmissão da HIV, o caminho que está todo. Muitos homens andam a trabalhar em África do Sul. Sim. Ali encontram uma situação, não tem mulher, não tem condições onde está a morar só. Então, tem relações normais, são homens, né? São necessidades biológicas normais, né? E como tem sexo sem proteção, se infectam lá, depois voltam e infectam aqui. Mas isso se complica. Se fosse só com as suas próprias esposas, embora bem, já seria muito complicado, mas além disso, infecta também a geração mais jovem. Então, é um fenômeno complexo, não temos uma solução de milagre. Não? Vamos agora para um intervalo nesta conversa que estamos a falar sobre a situação de HIV-Sida no Dia Mundial de Luta contra a Epidemia, que ainda não tem cura, mas tem a capacidade, aliás, a possibilidade da sua prevenção. Voltaremos a estar consigo mais à frente, porque ainda há outras questões sobre o assunto que vamos colocar aos nossos convidados. Não saia daí. Até já. Estamos de volta do intervalo nesta conversa sobre a HIV-Sida, no dia em que se comemora ou se assinala o Dia Internacional de Luta contra este tipo de doença que ainda não tem cura, mas é possível preveni-la. Em todo o mundo estão a desenvolver ou estão a ocorrer esforços para a prevenção de SIDA. Esta é a melhor arma, a prevenção é considerada a melhor arma para o combate a esta doença. E voltamos aqui aos nossos convidados. Bom, há informações de fato de que em termos de mortalidade provocada por esta doença, as estatísticas mostram que há uma redução. São estatísticas ou uma realidade? A nível mundial, Selay pode complementar, a nível mundial a mortalidade por SIDA tem diminuído de maneira significativa na última década. Temos 30% menos mortes por HIV. E isso particularmente graças ao acesso a um melhor tratamento, né? Mas, infelizmente, no grupo de 10 a 19 anos, os adolescentes, ao contrário da diminuição, temos um aumento de 50% das mortes neste grupo. Alguma razão por que é assim? Acho que duas razões principais. O primeiro que já mencionamos, que é o acesso a tratamento de SIDA pediátrico é mais baixo, não? Porque apesar de termos muitos progressos na redução da transmissão vertical, do que mencionei, se tem uma cobertura máxima, universal, de redução da transmissão vertical, ainda temos 1% das crianças que adquirem HIV. Então, essas crianças agora estão a sobreviver. Mas na época da adolescência, eles conhecem os adolescentes, né? Já mudam de vida, eles já não querem saber dos pais, etc. Então, tem muito mais complicações de aderir aos tratamentos. E outros são os novos casos, porque é a época da vida também onde as crianças têm mais riscos de adquirir o VIH e de não saber seu status. Não? Então, estes dois fatores combinados. O que é que se pode fazer, então, para proteger os adolescentes, neste caso? Bem, primeiramente, que os adolescentes têm que ter acesso à informação.
Informação sobre o HIV, como se proteger do HIV e sobre os comportamentos sociais adequados para ao mesmo tempo, se proteger contra o HIV e as gravidez precoces e toda a transmissão de outras doenças sexualmente transmissíveis. Qual é a posição do Unicef em relação ao uso de preservativos? E nós recomendamos o uso de preservativo para todas as pessoas de não conhecer o estado de seu parceiro. E faz parte tem que fazer parte da educação sexual que todas as crianças precisam receber ainda antes de ser adolescentes. Ok. Bom, no caso de Moçambique, Dr. José Zelaya, há uma proliferação de confissões religiosas. E, como sabe, a religião é bastante conservadora no uso de preservativos, por exemplo. Como é que se pode disseminar esta mensagem do uso de preservativos, de medidas de prevenção, usando preservativo, com a proliferação de igrejas enfim, a fazer um movimento quase contrário, tendo em conta a sua natureza conservadora? Sim. As igrejas têm a sua própria atividade e seus próprios propósitos. E eles têm que continuar a fazer, brindar os apoios que têm que brindar e a informação que também tem que brindar. Mas eu acho que o governo, a sociedade civil, as outras formas organizadas da sociedade também têm responsabilidades com a população. E brindar informações que sejam cientificamente comprovadas é a melhor maneira de nós poder combater o HIV neste caso. Quando nós falamos das reais, da proteção real que dá, o uso de condom às pessoas que dudam, que têm alguma dúvida da situação do parceiro, estamos a dar ferramentas para que a pessoa se proteja. Então, uma pessoa que usa um condom está protegida até 10.000 vezes mais que quando não usa. Isso é uma realidade. E nós temos que, então, a responsabilidade de também brindar essa informação às pessoas jovens para que se protejam. O Dr. Couto tinha... Sim, as igrejas, nós temos alianças com as igrejas em geral, para a promoção de todas as normas sociais que protegem a criança em geral. Né? E estamos a trabalhar conjuntamente, neste momento, uma aliança nacional com todas as igrejas para promocionar as competências familiares. Então, temos de ser muito claros também, é que a maior maneira de se proteger contra a VIH é de ter um parceiro só. E de não viver, de conviver com a sua esposa e de não ter amantes ou outras relações, tanto para a mulher como para o homem. Então, essa competência familiar fundamental é um papel fundamental das igrejas. Então, isso é a maior maneira de se proteger, de todos os modos. Já? Então, mas sabemos, isto é no caso de casais estabelecidos. Agora, o período de risco é durante a adolescência, quando está a conhecer, etc, etc. Então, ali, a mensagem tem que ser doble. Por um lado, diz que espera. Adiamento das primeiras relações sexuais. Espera até ter segurança que é o homem da sua vida ou a mulher da sua vida. Esta é a primeira coisa. E segunda coisa, de não saber, juntos, anda a fazer o teste. E mais e mais estamos a ver os jovens de agora, é que quando já se conhecem, são namorados, vão juntos fazer o teste. E de não ter conhecimento, e de não ter a oportunidade de fazer o teste, de se proteger, porque não conhece o estado. A circuncisão feminina é considerada também uma medida, aliás, masculina, é considerada uma medida de prevenção, mas também há alguma interferência, de alguma forma, de aspectos culturais. Como é que é possível, então, garantir que a circuncisão
masculina, de facto, seja percebida nas sociedades, nas comunidades, como uma das melhores formas de prevenção? Definitivamente, a circuncisão masculina nos países onde a prevalência do HIV é muito alto, como o caso do Moçambique, tem um impacto muito positivo na redução dos novos casos. Isso está completamente demonstrado. E no caso de Moçambique, se tem feito muitos avanços nesta situação. Tem coberturas muito altas de pessoas, de homens que têm feito a circuncisão. Então, sim, temos problemas culturais, as pessoas acreditam que vão diminuir o prazer sexual ou que a virilidade vai diminuir e outras coisas que também têm que ser informadas à população que isso não é certo, que não vai acontecer e que, pelo tanto, estão-se a proteger quando se faça a circuncisão masculina. É uma coisa de brindar mais informação, de educar a população e com isso podemos diminuir as barreiras culturais neste caso. Queria acrescentar? Sim, tem uma mudança, de novo, é uma mudança de comportamentos, não? Mas agora a mensagem principal que está a dar nos adolescentes da circuncisão é que o homem fica mais bonito. Né? E essa é a mensagem que está a dar nesse momento nas crianças. E é normal, e acho que é a norma social. Se todo mundo fica assim, então fica todo mundo mais bonito. Mas, cuidado, circuncisão não é proteção total. A circuncisão diminui a probabilidade, mas não é proteção total. Então, a circuncisão precisa ser acompanhada sempre dos outros mecanismos de proteção. Conhecer seu estado, testagem precoce e de se proteger quando de tiver relações com pessoas desconhecidas. E de adiar as relações. Das relações. HIV provou ser digamos, um grande teste ao comportamento do homem, tanto que tal. E viu-se que o homem não está, chumbou o teste. E, entretanto, a vacina está a demorar. Então, comportamento irresponsável do homem e atraso da vacina para eliminar completamente HIV-Sida a atrasar. Neste gap aqui, qual é o melhor método para, de facto, evitar que o homem, a criança, a mulher fiquem, enfim, mal com esta situação? São as coisas que já falou, está demonstrado, as novas infecções estão a diminuir a nível mundial e será porque a doença atingiu a maturidade, já está, por si sozinha está a cair? Essa é uma das possibilidades, mas também está demonstrado que o incremento do tratamento, das coberturas de tratamento, diminui a circulação do vírus na população. E isso faz com que diminua a possibilidade de adquirir novas infecções. Por que o NOSIDA, por exemplo, não será uma forma de ajudar, impondo testagem obrigatória e não voluntária? Ainda isso isso lida com os direitos das pessoas. Nós creemos que o que tem que ser feito em forma aberta é brindar a informação. Isso, para que e ter os pontos de acesso para fazer-se o teste. Essas são as coisas que devem ter-se feitas sem discriminação para todos. Informação e o acesso às provas. Mas temos outras coisas que podemos fazer. O incremento continuar o incremento da cobertura de tratamento às pessoas que precisam. 2, brindar a informação. 3, fazer medidas de prevenção combinada.
brindar os condones, a circuncisão masculina, brindar informação certa às populações. E esta informação deve incluir informação para que os jovens iniciem as relações sexuais mais tarde, que o façam com o menor número possível de parceiros e parceiras. E, em terceiro lugar, que quando o façam, usem proteção, condom masculino ou condom feminino. Essas são as coisas que nós podemos fazer e isso está demonstrado. Estamos na possibilidade, não temos a vacina ainda. Temos, já tem algumas vacinas que não são muito eficazes, mas sem a vacina não está demonstrado que nós podemos eliminar o HIV do mundo. Para as mulheres grávidas, por exemplo, não seria melhor que durante, digamos, a sua frequência ao hospital para o acompanhamento do seu estado de gravidez, houvesse uma espécie de testagem obrigatória para garantir que o bebê não fique afetado? Eu acho que não precisa. Porque nesse momento estamos no caminho certo de chegar à cobertura universal. Sem ter que usar a obrigatoriedade, a coerção. É que nesse momento, de todos os contactos que tenho no terreno, estava em Beira, estava em Tete, em Inhambane, sobre essas coisas, é que todas as mulheres querem. Então, querem fazer o teste. Querem proteger a sua criança, querem proteger-se a elas mesmas. Então, o assunto não é a demanda. O problema principal é a oferta. E nós conseguirmos chegar nos últimos rincões da República com os serviços para dar-lhe a possibilidade de acceder. Então não precisa forçar a gente quer fazer. Ok, estamos a fechar o programa. A coisa mais importante que não tenha feito referência durante a conversa. E nesse momento, o ponto mais importante é que na primeira década da vida das crianças, se tem feito muitos progressos. Temos em Moçambique 80% das mulheres a receber a prevenção, mas precisamos fazer mais progresso porque nesse momento, uma criança de cada 4 apenas tem acesso ao tratamento. Isso tem que chegar também a 80% dentro de 3 anos. Segundo ponto, a segunda década da vida, é que tem mais mortalidade neste momento que em outras décadas. E nós temos de dar oportunidade para essas adolescentes adquirirem as competências da vida para se proteger e ter acesso ao tratamento de ser necessário. Obrigado. Sr. José? A outra coisa importante que temos que começar a discutir por que as mulheres e as jovens raparigas estão sendo mais afetadas pelo HIV e começar a estabelecer estratégias para proteger as mulheres desde as idades mais tempranas. Alguma outra coisa que gostaria de acrescentar que não tenha feito referência durante a conversa? E temos que continuar pelo caminho que já começou o país, a seguir acrescentando a cobertura de tratamento que tem se atingido já coberturas importantes, mas tem que ser ainda incrementadas mais e começar a implementar com essa força as medidas de prevenção em geral. Muito obrigado, estimados convidados, para esta conversa sobre HIV/SIDA no dia em que o mundo se comemora o Dia Mundial de Luta contra esta pandemia. A televisão de Moçambique agradece a sua participação, mesmo a partir de casa, que tenha acompanhado, mas vai agradecer muito mais se a partir de hoje, a partir de agora, puder prevenir-se, usar todas as medidas de prevenção que foram aqui apresentadas pelos nossos convidados. Aí vamos, de fato, dar, digamos, um prémio de ouro para quem, até 2015, de facto, garantir que fechou todas as lacunas de infecção de HIV/SIDA. Voltaremos a estar consigo aqui na televisão de Moçambique em mais uma conversa sobre HIV/SIDA no dia em que o país, o mundo, comemora este dia. Até lá, fique bem. Obrigado. Muito obrigado a todos.